Seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso de tatuagem Iniciante Expert Zago Tatu. Eu sou o Zago Tatu e nessa aula eu vou tirar algumas dúvidas bacanas para você a respeito de bobinas. Você sabe como funcionam essas bobinas na sua máquina? Como elas são ligadas? Qual é o funcionamento da energia passando aqui para fazer com que a sua máquina vibre? Isso é uma coisa bem interessante de você saber, porque a importância de você saber como é o funcionamento da sua máquina é primordial para o seu sucesso na sua carreira de tatuador. Se você usa máquina de motor, tudo bem, tranquilo, a gente vai falar também a respeito de máquinas de motores, mas hoje o tópico é como funciona a sua máquina de bobina, para que servem as bobinas, como elas funcionam. Essa é a dúvida que vai ser solucionada para você agora nessa aula. Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de tatuagem Iniciante Expert. Bom, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre as bobinas, né? As bobinas que fazem a máquina da tatuagem funcionar. Você vai aprender como é essa ligação correta para você poder, algum dia, se você precisar fazer um par de bobinas, né? Você saber como que tem que ser feito para fazer a ligação certinho, né? Então, na realidade, olha só, as bobinas estão aqui, né? Totalmente enroladas, mas sem ter a ligação. Você pode perceber que o fio é um fio esmaltado, envernizado, né, para que ele não dê contato, porque se o fio encostar um no outro, ele vai acabar dando curto-circuito e a bobina não funciona, né? Então ele tem que ter esse isolamento que deixa ele brilhoso assim, né, que é um verniz. Esse verniz ele aguenta bastante temperatura, até a bobina pode esquentar bem, que esse verniz não vai derreter para dar mau contato no funcionamento dela. Então, para a gente fazer a ligação, olha só, essa parte aqui ela já está tirado o verniz, né? Você pode tirar raspando com estilete ou passando um soldador bem quente, que ele vai derreter esse isolamento de verniz que tem no fio da bobina, para poder fazer a ligação de uma bobina com a outra. Então você pode perceber aqui, ó, olhando de baixo, você vai ver que tem o fio que está mais próximo ao final, e aqui também, e o fio que está mais próximo ao núcleo, né? O comecinho aqui. Então, na realidade, esse fio, ele é o começo da bobina. Bacana? É o fio do começo da bobina, esse aqui, que está perto do núcleo. Esse aqui é o fio do final do enrolamento. Olha aqui, ó. Se você empurrar aqui, ó, você vai conseguir tirar ele aqui. Então, ele é o fio da última camada que acabou de enrolar, ele está por cima. Entendeu? Então, esse aqui é o final da bobina e esse aqui é o começo da bobina. Para a gente fazer uma ligação que funcione a bobina de uma maneira correta, a gente tem que ligar fim com fim e o começo com o começo vai ser o positivo e o outro vai ser negativo. Então aqui ela vai entrar energia, vai correr em volta dessa bobina, vai imantar o núcleo para fazer ele grudar o batedor, né? E vai passar energia para outra, vai imantar o outro e puxar também o outro núcleo, vai imantar. Então ele vai girar essa energia magnetizando essas duas partes para poder puxar o batedor para fazer a máquina fazer esse movimento aqui, ó, funcionar, tá? Que aí ele vai imantar e vai puxar o batedor para que a máquina possa vibrar e funcionar para fazer a sua tatuagem. Então isso aqui é importante você saber que se você ligar ao contrário o fim, tá, de uma bobina com o começo da outra bobina, se você ligar errado, ela não vai ter potência, tá? Então lembre-se, o jeito certo de ligar é começo com começo e o fim é positivo e o outro fim é negativo. Assim vai dar certinho para fazer um funcionamento legal na máquina. Outra coisa que é importante ressaltar é o seguinte, olha só, esses fios, eles são muito sensíveis, então quando a gente for manusear, ele pode quebrar aqui, ó, tá vendo? Pode quebrar e quando quebra aqui no início, você não consegue recuperar a bobina. Se ele quebrar aqui no final, você consegue tirar e dar uma volta e usar, né? Puxar um pedaço para fora e usar de novo a bobina. Agora, geralmente ele quebra aqui no começo, aí é um problema, você perde a bobina, beleza? Aqui é uma bobina também enrolada já, tá com um plastiquinho de acabamento certinho, só que ela tá sem o núcleo. O núcleo, na realidade, é apenas uma pecinha de ferro, né? Torneada. Essa parte recartilhada no meio é para fazer ela fixar melhor, que ela tem que entrar prensada aqui, tá? Ela entra prensada, a gente coloca na morsa e força para ele pressionar, e quando ele entra essa parte, para não virar de jeito nenhum de um lado para o outro. Então ela fica bem firme. A hora que você parafusar ela no chassi, ela fica firme, ela não vai ter como ficar tipo escorregando de um lado para o outro. Então ela é bem apertada a maneira dela entrar. E aí aqui embaixo tem o furinho com a rosca para poder parafusar no chassi da máquina. Legal? E aí, entre uma bobina e outra, depois que já está ali totalmente
feitinha do jeito que tem que ser, o que vai acontecer? Essa parte aqui que é os dois começos, né? E os dois fins. O começo com começo a gente vai cortar o fio aqui bem curtinho, certo? E aqui desse lado aqui vai ser o negativo e esse aqui vai ser o positivo, por exemplo, certo? Ó, esse aqui vai para cima e esse aqui vai para trás. Então seria isso. Esse fio vai aqui em cima e esse fio de trás vai aqui atrás. Então seria o negativo aqui atrás e o positivo aqui na frente. O que vai mostrar essa polaridade, porque até então esse aqui pode ser usado como positivo também e esse como negativo, não tem problema nenhum. Você pode virar e usar dessa maneira. Elas são os dois começos da bobina, então não tem problema nenhum. Você pode ligar que vai funcionar. A única coisa que vai mostrar que o traseiro é negativo e o da frente é positivo seria a polaridade dessa peça que a gente tem que colocar aqui, que é o capacitor. Esse capacitor, ele vai ligado no negativo e no positivo aqui, ó. Ele vai soldado, ele fica por trás aqui da maquininha, olha só, tá vendo? Então ele é soldado a parte negativa para trás, a perninha negativa para trás e a perninha positiva para frente no fio que vai no positivo. Aí sim a máquina vai ter a polaridade. A função disso daqui é filtrar, na realidade, a faísca que vai sair aqui, ó, no contato do parafuso. Quando a máquina vibra, ela sai uma faísquinha. Então, se você não tiver esse capacitor, a faísca vai ser uma faísca azul e ela vai queimar muito mais rápido o contato aqui. Bacana? Então, essa peça serve justamente para isso, para a gente poder filtrar a energia da máquina e fazer a máquina ficar com uma batida bem mais potente, mais macia, do jeito que a gente quiser quando a gente regular a velocidade na fonte. Então o capacitor serve para isso, para fazer esse tipo de filtragem de energia. Quando a gente vai manusear esse tipo de material, como a gente sabe que aqui é perigoso quebrar, a gente sempre, quando for fazer a solda, a gente enrola uma fita, né, para manter as duas bobinas firmes juntas, olha só, para que a gente possa fazer a soldagem certinho, né? Para não ter perigo de ficar manuseando, ela entortar e acabar quebrando o fio antes da gente conseguir terminar o trabalho de fazer a montagem dela. Depois que a gente soldou, que estiver bem firmezinha, ela estiver bem juntinha uma da outra, toda encapadinha do jeito que tem que ser, porque olha só, tem que encapar o fiozinho para não dar mau contato, para não encostar no chassi. Então é um trabalhinho bem caprichoso aqui que a gente tem que fazer, né? Depois que tiver toda essa parte encapada certinho, já soldado os terminais que vão aqui, ó, esses terminaizinhos, né, as chapinhas que vão encaixar aqui no parafuso, tudo, aí a gente tira isso daqui e coloca a borracha, né, certinho nela, ou então algum tipo de isolamento desse jeito aqui para ficar bacana, legal? Então é isso daí, o segredo da maquininha, a bobina, é isso daí. Desde que você trate ela com carinho, você vai ter um produto aí sem ter problema. E outra coisa, tem pessoas que dizem que a bobina às vezes está fraca e tudo mais. Não é a bobina que está fraca, tá, gente? A bobina não enfraquece. O que pode enfraquecer é a mola traseira, que faz a máquina perder um pouco da potência dela. Se a mola traseira estiver trincando ou estiver um pouco fraca já, é bom trocar, que daí ela vai voltar a ficar forte. Você faz uma regulagem para que ela fique forte sem problema nenhum. A bobina nunca vai enfraquecer. A bobina ela vai produzir sempre a potência que você mandar energia para ela sem problema nenhum. Espero que você tenha entendido essa aula. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou então veja a aula novamente quantas vezes for necessário para você memorizar bem esses detalhes. E te aguardo na próxima aula.